Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos, nesse 26 de junho de 2020, né? Continuando aí com a nossa meditação, vamos em frente aí, né? Estamos aqui à procura do reino sacerdotal, né? Sistema econômico, político e religioso, sistema de adoração que o Altíssimo deu àquele povo de Israel para eles executarem, né, lá na Terra Prometida. Então nós paramos aqui no capítulo 21, lemos de 1 até o 8, está falando aqui na servidão, né, na escravidão, na servidão, mas é na servidão porque na verdade não tinha escravo em Israel, né? O escravo ele era submetido a um trabalho forçado, né? O servidão, esse trabalho forçado já era mais ameno, né? Porque eram parentes, né? Eram pessoas que pertenciam à família e pertenciam ali ao convívio familiar, né? Daquelas pessoas. Então nós vemos aí que no capítulo 21, o detalhamento do conserto vai para a questão da servidão e a questão do homicídio, né? Não é isso? Então ele está falando aqui, quando ele fala da servidão, ele está falando do sistema econômico e da relação das famílias e das pessoas. E também do homicídio é a questão de que alguém, né, possa ferir o outro de morte. Não é isso? Então nós vemos aí que esses dois mandamentos, né, fazem parte das 10 palavras iniciais que o Altíssimo deu para o povo, né? E aí ele falando do homicídio, né? Ele vai falar o quê? No versículo 12, capítulo 21, ele vai dizer, ó, quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Então ele está estabelecendo a lei e já a pena, né? Certo? Então quem ferir alguém de morte, né, que morra, ele também morrerá. Mas ele dá as exceções aí, né? Porém, se ele não armou cilada, né? Mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, né? Ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Então tem aí os locais de refúgio para aqueles que cometerem, tipo, né, o homicídio em defesa própria, né? Se defendendo. Depois, ainda no versículo, no capítulo 21, ele vai falar acerca dos pais e da mãe, né? Honrar o pai e a mãe, e aquele que amaldiçoar o pai e a mãe também, né, vai ter a sua pena, né? Então, aqui no versículo 22 do capítulo 21, vamos ler isso aqui, ó. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houve morte, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Então aparece aqui a primeira vez a palavra juízes, né, irmãos? Então nós vamos ver, isso é interessante, porque o Senhor vai colocar na mão dos juízes os julgamentos acerca dessas leis, né? E no 23 ele diz assim, mas se houver morte, então darás vida por vida. Então, onde houver morte, vida por vida. Onde houver morte, morte. Certo? Quem provocar a morte de alguém, também perderá sua morte. Perderá sua vida, desculpa. E no 24 ele diz, olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé. Então isso aí é o quê? É uma diretriz, né, digamos assim, para toda
para todos os mandamentos, certo? Aqui ele está falando do que? Da transgressão e da pena, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quer dizer, se eu fizer uma maldade, se alguém fizesse uma maldade, né, que alguém perdesse o pé, então aquele pé, se fosse o direito, eu também perderia o pé direito. Seria minha pena. E assim o braço, e assim o olho, e assim o dedo, né? Certo? Ele diz assim no 25, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, se eu desse um golpe numa pessoa, né, eu ia receber o mesmo golpe. Então, essa era a lei da pena, né? Era a lei da transgressão geral e a lei da pena. Quando alguém ferir o olho do seu servo, aí no 26, quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, deixará ir forro pelo seu olho. Se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixará ir forro pelo seu dente. Aí com o servo já era diferente, né? Se ele arrancasse o dente de um servo, ele tinha que libertar o servo, né? A mesma coisa com o olho e assim por diante. Então o que eu estou querendo mostrar aqui para todos nós? Eu não, né? A palavra, né? Está querendo mostrar que essas leis elas vão se encaixar no sistema religioso, no sistema de adoração, ou no sistema econômico, ou no sistema político, né? O sistema político é o quê? Seria a relação entre as pessoas, né? Também. Como também o próprio sistema econômico. Então ele vai traçar leis, ele vai colocar regras para que as pessoas convivam bem, né? Convivam em paz, né? Certo? E aqui no 22, por exemplo, no capítulo 22, ele já vai falar em quê? Ele vai falar na lei da propriedade, né? Se alguém furtar o boi ou ovelha, degolar ou vender, no versículo 1, né? O boi pagará 5 bois, e pela ovelha, 4 ovelhas. Então ele está falando aqui na transgressão e no resgate, né? Da transgressão, certo? Quem roubar vai ter que devolver, certo? E no caso aí ele não vai devolver só um, né? Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois. Olha aí. E pela ovelha, 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Está vendo aí? Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então, tá vendo aí, irmãos? Ó, aqui, ó, será vendido por seu furto. Aqui está uma das formas pelas quais a pessoa se tornaria um servo ou um escravo, né? Quer dizer, ele roubou, ele tinha que resgatar o roubo dele, mas ele não tinha com quem resgatar. Então ele vai ser transformado num servo, né? Será vendido por seu furto. Não é isso? No versículo 4, se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo do outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá, né? Certo? E assim vai, né, irmão? São regrinhas, vai indo, vai acumulando, vai indo, né? Aí no versículo 9 do capítulo 22, nós vamos ler aqui o seguinte, ó. Sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestido, sobre toda coisa perdida,
de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes, o pagará em dobro ao seu próximo. Então aqui de novo, ele está falando em juízes, certo? Então isso vai ser uma coisa muito interessante que nós guardemos, porque nós vamos ver que esses juízes serão instaurados para exatamente julgar as causas, né, irmãos? É por causa do quê? Por causa da desonestidade das pessoas, né? Ou seja, vai chegar alguém que vai roubar alguma coisa e vai dizer que não roubou. Não é isso? Furtou, mas não vai dizer que não furtou. Ou seja, ao invés de assumir a sua culpa, ele simplesmente vai botar a culpa em outro ou simplesmente vai negar. Daí então a criação dos juízes, para que eles apurassem exatamente quem era o verdadeiro culpado. Amém, meu irmão? Vamos parar por aqui hoje. Paz seja com todos em nome do Senhor Jesus. E amém, né?